Bom dia, pessoal. Hoje vamos para mais uma aula de trânsito, pois o concurso da Polícia Rodoviária está se aproximando, né? Agora em fevereiro. Então vamos dar continuidade ao estudo e em breve, pessoal, vou passar também uma técnicazinha de como fazer essa prova da CESP, beleza? Como eu fiz na minha época. Fiz outros concursos além da PRF, que era uma prova CESP, e graças a Deus, na maioria eu tive êxito. Vou passar uma técnicazinha, se larga em branco, se não larga, se chuta, se não chuta, beleza? Isso mais pra frente. Agora vamos nos preocupar com estudo, beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar hoje com o artigo 3º, pessoal. Ali fala que as disposições do Código de Trânsito Brasileiro se aplicam a qualquer veículo, beleza? Bem como aos proprietários ou condutores nacionais ou estrangeiros. O que significa isso, pessoal? Qualquer condutor, seja ele nacional, estrangeiro, o veículo nacional, estrangeiro, ele está submetido à legislação pátria, à legislação interna do Brasil, ok? É um ato de soberania nacional. Não poderia ser diferente, né, pessoal? Imagina se eu estou nos Estados Unidos, pratico uma infração de trânsito e não posso ser punido pela lei americana porque eu sou brasileiro. Isso não existe. É uma questão de soberania. Não vamos cair nessa pegadinha na hora da prova. Então, qualquer veículo, qualquer condutor estrangeiro ou brasileiro, carro com placa estrangeira no Brasil, está submetido à lei de trânsito brasileira, lei 9.503. Ok, pessoal? Então, por exemplo, eu já fiz muita operação em outros estados, muitas operações em outros estados, quando era PRF. Inclusive, eu fiz uma no sul do Brasil, onde vinham muitos argentinos para Florianópolis, para curtir o verão, e eles praticavam as mais diversas infrações de trânsito, ok? Nesse momento eles eram autuados normalmente, como qualquer brasileiro. Lembrar disso na hora da prova. Lembra desse exemplo que eu dei lá na fronteira do Brasil com a Argentina, os argentinos vindo e tomando e praticando as infrações e sendo autuados por elas, beleza? Lembra desse exemplo que é a melhor coisa, pessoal, é o exemplo. Na hora da prova vem aquilo na cabeça. Falou? Artigo 5º fala do Sistema Nacional de Trânsito, ok? O Sistema Nacional de Trânsito, pessoal, é o conjunto de órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, eles são órgãos pertencentes à União, aos estados, ao DF e aos municípios, ok? Que tem por finalidade a gestão do trânsito, ou seja, licenciamento de veículo, engenharia de tráfego, julgar recursos de infração de trânsito, policiamento de trânsito, beleza, pessoal? Dá uma lidinha lá no artigo, que será de grande utilidade, mas sem decorar, é importante ler, como eu falei, o Código de Trânsito todo, se precisar mais de uma vez, se possível mais de uma vez. Mas a gente tem que ter a ideia geral, assim, porque na hora da prova fica mais fácil. Ficar aquela decoreba louca, palavra, isso não dá certo, beleza? Então nós temos que saber que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades, ok? Componentes do Sistema Nacional de Trânsito, pertencentes à União, aos estados, ao DF e aos municípios, que tem por finalidade. Qual é a finalidade desses órgãos? É gerenciar o trânsito brasileiro. O próprio nome diz, né? Sistema Nacional de Trânsito. Então, esses órgãos têm a função, finalidade de gerenciar o trânsito brasileiro. Fazendo o que, por exemplo? Licenciando os veículos, ok? Fazendo policiamento de trânsito, engenharia de tráfego, como aquela rodovia será, como aquela via, qual a largura, qual a velocidade, ok? É essa a ideia. Qual é a finalidade desses órgãos, ok, pessoal? Artigo 6º, pessoal. Os objetivos dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Objetivos, para que eles servem, ok? Aí eu fiz uma palavrinha para a gente gravar mais facilmente, ok? F, lembra da letra F? Só que aqui é EFE. EFE, ok? Então vamos lá. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Letra F, agora, a do meio. Fixar a padronização para a execução das atividades de trânsito. E a última, letra E, estabelecer o fluxo de informações entre os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, beleza? Então, ficou a palavrinha F, beleza? Os objetivos, artigo 6º. Objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, ficou uma palavra F, E. O primeiro é estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. A letra F, fixar a padronização para execução das atividades de trânsito.
E a última letra E, estabelecer o fluxo de informação entre os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Uma palavrinha aí mnemônica, né? Pra gente, tanta coisa pra gente gravar, né, pessoal? Que várias matérias. Mas lembrar, 40 questões de trânsito, 1/3 da prova, beleza? Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, pessoal, artigo 7º, ok? Artigo 7º. Ali, pessoal, é bom dar uma lidinha, porque são 7 incisos, ok? 7 incisos. E a gente tem que ter essa noção, porque sempre cai em prova. Esse artigo 7º sempre cai em prova. Esse órgão tal compõe o Sistema Nacional de Trânsito, aí eles botam ali um órgão que não compõe para você marcar que está certo, na verdade estaria errado, e vice-versa, beleza? Então eu vou falar aqui quais são os órgãos, pessoal. Primeiro, CONTRAN, que é o órgão máximo normativo e consultivo, pessoal. CONTRAN, órgão máximo normativo e consultivo. O CONTRAN está inserido no Ministério das Cidades, ok, pessoal? Tem um decreto 4711 de 2003, que lá fala que o Ministério das Cidades é o órgão máximo de trânsito brasileiro, Ministério das Cidades, que o CONTRAN está inserido no Ministério das Cidades, beleza? E o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo. O que significa isso? Normativo, ele expede as resoluções de trânsito, ok? Inclusive na prova dos senhores cairão algumas, está lá no edital. Quando trabalhava com PRF, usava diversas resoluções de trânsito para fazer as autuações, por exemplo, para fazer as fiscalizações de trânsito, ok? Dando exemplo, a distância entre o pavimento e o para-choque de um caminhão. O caminhão, entre o final do para-choque, ok? E o piso, o asfalto, tem que ter uma distância mínima. Isso é a resolução que fala, beleza? Quais são os equipamentos obrigatórios? A resolução 14 que fala, ok? Então, na verdade, uma resolução, o que ela é? Ela é um ato administrativo, ok? Regulamenta a lei. Qual lei? 9.503. A resolução, que é um ato administrativo, não pode contrariar a lei. É um ato infralegal, está subordinado à lei e a lei subordinada à Constituição, ok, pessoal? Pirâmide de Kelsen. No topo da pirâmide, Constituição, abaixo, as leis, ok? Os atos normativos, leis ordinárias, complementares, e abaixo das leis, os atos infralegais, como as resoluções, por exemplo, do CONTRAN. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, novamente, artigo 7º, CONTRAN, que é o órgão máximo normativo e consultivo. Conselhos estaduais de trânsito e também do DF, do Distrito Federal. Né? Esse do DF é chamado CONTRANDIF e dos estados é o CETRAN, beleza? Órgãos e entidades executivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quais são esses órgãos, por exemplo, esses órgãos executivos dos estados? DETRAN, beleza? Órgãos rodoviários da União, dos estados, do DF e dos municípios. Inciso 5º, a Polícia Rodoviária Federal. Brincadeira errar isso aí, né, pessoal? Pergunta lá, PRF compõe o Sistema Nacional de Trânsito, bota lá errado. Porra, vai embora da prova e tchau. Né? Acabou o teu concurso. Sinal que você não estudou. Estou brincando aqui, mas é sinal que você não estudou. Né? Então vamos lá, PRF compõe o Sistema Nacional de Trânsito. As polícias militares dos estados, beleza? E as JARes. As JARes são as juntas administrativas de recursos de infração. Ok? Os órgãos do sistema têm na sua composição as JARes. Por exemplo, a PRF tem a sua JARe. Quando algum cidadão é autuado, ele pode recorrer, quem vai julgar esse auto são as JARes, beleza, pessoal? Então lembrar que o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo, beleza, pessoal? E onde é que está o CONTRAN? Onde é que está inserido o CONTRAN? Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. Eu vou ler aqui, ó. Decreto 4711/2003. Compete ao Ministério, artigo 1º, compete ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza, pessoal? Aí o artigo 2º, ó, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, que é o DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, é composto por representantes de cada um dos ministérios, já tem lá a composição. Depois dá uma olhadinha nesse decreto 4711/2003, bota lá no Google, acha rapidinho, beleza? Então lembrar que o órgão máximo do Sistema Nacional, a coordenação, o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito
é o Ministério das Cidades. E o CONTRAN está inserido no Ministério das Cidades, beleza? Assim como o DENATRAN, ok? Beleza, pessoal. Artigo 9º, pessoal. O presidente da República, né, determinará o Ministério da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ok? Ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN. Então, esse artigo 9º fala que o presidente determinará o Ministério, ok? Ministério da Presidência, responsável pela coordenação máxima. Aí vem o decreto que regulamenta esse dispositivo, esse artigo 9º do CTB, e fala qual é esse Ministério das Cidades, beleza? Então lembrar lá que o Ministério das Cidades, artigo 1º do decreto 4711 de 2003, fala, compete ao Ministério das Cidades coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ok? E o CONTRAN está inserido ali, beleza? Pessoal, o que é o DENATRAN? O DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União, pessoal. Está lá no artigo 2º desse decreto também, beleza? Órgão máximo executivo de trânsito da União. Ok, pessoal? Vamos nos ater a isso porque na hora da prova eles confundem. O CONTRAN é o órgão máximo executivo? Não. CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo. DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União. Vou falar isso de novo, pessoal, porque cai pra caramba isso, as pessoas confundem. CONTRAN, órgão máximo normativo e consultivo. E DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza, pessoal? Lê esse decreto 4711, como eu falei, de 2003, é importante, ok? Só para ter uma noçãozinha disso que eu falei aqui agora. E lembrar que essa dica que eu dei agora, do CONTRAN e do DENATRAN, essa diferençazinha, beleza, pessoal? Nos atermos sempre, pessoal, na hora da prova, eles vão tentar confundir, eles não estão ali, a banca não está ali, pessoal, para facilitar a vida de ninguém, beleza? No último concurso foram 100 e poucos mil candidatos, beleza? Nesse agora não deve ser diferente, o salário de 10 mil reais inicial, o final de carreira é 16 mil e pouco, ok? Escalazinha de serviço 24 por 72, e se por acaso no mês derem 8 plantões, no 8º você folga, quer dizer, você vai ficar uma semana em casa naquele mês. Porte de arma nacional, porte de arma geralmente é nacional, né, mas pode haver restrição pela lei 10.826 e do seu decreto, o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, fala que pode haver restrição, beleza, mas em regra nacional. Então é porte de arma, salário bom, estabilidade, ok? Folga, tempo para viver, não pode ser fácil, né, pessoal? Não tem criança aqui, né, pra gente ficar enganando. Então, estudar 40 questões de trânsito, lógico, tem que estudar português, tem que estudar tudo, ok? Tem que estudar tudo. Eu falo isso com meus amigos que perguntam, Pedro, como é que você conseguiu passar para tantos concursos assim, né? Estudando. E lógico, a gente gosta mais de determinadas matérias. É normal aqui nesse concurso, por exemplo, da PRF, as pessoas estudarem o quê? As matérias de direito penal, processo penal, constitucional, administrativo e trânsito. Quem tem condição de passar vai estar fera nisso aí. As 500 vagas, né? Mais as 250 que podem ser chamados também, né, pessoal? Porque tem um decreto que autoriza que o governo federal chame 50% a mais do número de vagas, quer dizer, podem se chamar, total de 750. Quem tá nesse 750, pessoal, vocês não tenham dúvida que sabem muito trânsito, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Isso é básico. Agora, muita gente que vai ser eliminada, milhares de pessoas que serão eliminadas, sabem muito também. Essas matérias também. Só que não estudaram português, as outras matérias. Aí ficaram de fora. O cara arrebentou ali, mas não estudou português, não deu atenção devida nas outras matérias, enfim, informática, lá o que cai. Não deu atenção, beleza? Então, dê atenção nessas matérias, estudem tudo, pessoal. Tamo junto, daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo para vocês aí. Um abração.